Livro dos Espíritos, Allan Kardec, livro 1, capítulo 4, Princípio Vital, Seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São privados de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm vitalidade, nem movimentos próprios e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Questão 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para tudo. Questão 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? É sempre a mesma matéria, porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. Questão 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Questão 63. O princípio vital reside num agente particular ou não é senão uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e a outra. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que a observem e a assimilam. Questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma com eles um terceiro. Sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele mesmo tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio que, todavia, não são elementos primitivos, porque tudo isto de um mesmo princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal em razão de certas modificações? É a consequência do que dissemos. Questão 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve senão pelo funcionamento dos órgãos?
não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida. É necessária a união das duas coisas para produzir a vida. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. A vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida dele se vai. Questão 69. Por que uma lesão do coração, antes que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Questão 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as palavras vivem e não pensam, têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Questão 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila como toma e assimila o da vida material? Isto não é senão uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, é desse número para o momento. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Não, não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por aí que todos os seres provêm as suas necessidades. Questão 74. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência, quer dizer, precisar onde termina um e onde começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se pode muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Questão 75. É exato se dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, algumas vezes, com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Porque a razão não é sempre um guia infalível.
Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, o orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.